Existem feridas que ninguém vê. Feridas que não deixam marcas na pele, mas deixam marcas profundas na alma. Durante anos, Ellen acreditou que estava vivendo uma história de amor. Ela amava, confiava, perdoava, e fazia tudo para manter aquele relacionamento de pé. Mas, sem perceber, estava perdendo algo muito mais importante. Estava perdendo a si mesma. Até que uma noite mudou tudo. Capítulo 1. A noite em que Ellen se quebrou. Ellen estava sentada no chão frio do banheiro. As mãos tremiam. O rosto estava molhado de lágrimas. Ela tentava abafar o choro pressionando uma toalha contra a boca. Não queria que os vizinhos ouvissem. Não queria que ninguém soubesse. Mas, acima de tudo, não queria admitir para si mesma o que acabara de acontecer. Alguns minutos antes, Michael havia humilhado ela diante de dezenas de pessoas. De novo. E o pior, ela tinha pedido desculpas, mesmo sem ter feito nada errado. Ellen fechou os olhos. A cena voltava à sua mente como uma faca sendo girada lentamente. A festa, as risadas, as pessoas observando porque ela saía séria, segurando as lágrimas. Michael sussurrara em seu ouvido. Ele nunca elevava a voz na frente das pessoas. E aquela frase, a frase que parecia ainda ecoar nas paredes do banheiro: "Você é incapaz de fazer qualquer coisa direito." Ninguém ouviu, mas alguns viram a expressão de Ellen mudar. Esses ficaram estáticos por um segundo, sem entender. Ninguém disse nada. Ninguém fez nada. Ellen sentiu o peito apertar, a garganta fechar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sem que ela as pudesse impedir. Ela olhou seu reflexo no espelho. Mal reconhecia a mulher diante dela. Os olhos estavam cansados, sem brilho, sem vida. As olheiras profundas, a expressão vazia. Onde estava a mulher que sonhava em viajar o mundo? Onde estava a garota que queria abrir o próprio negócio? Onde estava a Ellen que sorria sem medo? Ela havia desaparecido. E a verdade mais dolorosa era que Michael não a destruiu de uma vez. Ele fez isso pouco a pouco. Dia após dia, ano após ano, até que ela acreditasse que não era nada. Uma lágrima escorreu novamente. Ela respirou fundo, soluçou. Tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Naquele momento, algo dentro dela começou a perguntar uma coisa que evitava há muito tempo. E se o problema nunca tivesse sido eu? Foi a primeira vez em anos que aquele pensamento apareceu. E ele mudaria tudo. Mas Ellen ainda não sabia disso. Porque antes de descobrir a verdade, ela precisaria lembrar exatamente como chegou até ali. E a história começou muito antes daquela noite. Muito antes das lágrimas, muito antes do medo. Começou no dia em que conheceu Michael. E se aquele encontro que parecia um sonho tivesse sido, na verdade, o início do pior pesadelo da sua vida? Capítulo 2. O Homem Perfeito. Se alguém tivesse conhecido Michael no início, jamais acreditaria no que ele realmente era. Ele tinha uma beleza mediana, cabelos e olhos castanhos, pele clara, mas não muito, 1,80 m de altura, algumas cicatrizes de espinha no rosto. Porém, era encantador, educado, atencioso, engraçado. Parecia o homem que toda mulher sonhava encontrar. Ellen tinha 24 anos quando o conheceu. Ele era 3 anos mais velho. Ela trabalhava em uma pequena agência de marketing. Era cheia de planos, cheia de energia, cheia de sonhos. Numa sexta-feira à noite, uma amiga insistiu para que ela fosse a um evento. Ela não queria ir. Estava cansada, mas aceitou. E foi lá que viu Michael pela primeira vez. Ele estava cercado de pessoas. Sempre estava. Contando histórias, fazendo todos rirem. Quando seus olhos encontraram os dela, ele sorriu. Um sorriso confiante. Daqueles que parecem atravessar a multidão. Pouco depois, quando teve a oportunidade, ele se aproximou. Você é a única pessoa aqui que não está tentando impressionar ninguém. Ellen riu. E você conseguiu descobrir isso em 5 minutos? Em 2. Ela gostou da resposta. Gostou da segurança dele. Gostou da atenção. Trocaram telefones. Nos dias seguintes, Michael parecia perfeito. Mandava mensagens de bom dia. Ligava à noite. Perguntava como ela estava. Levava flores. Lembrava detalhes das conversas. Tudo parecia mágico. Mas existiam pequenos sinais. Sinais que Ellen ignorou. Quando ela saía com amigos, ele dizia: "Sinto sua falta."
Quando visitava os pais, eu queria que você passasse mais tempo comigo. Quando demorava para responder, achei que você tivesse me esquecido. Pareciam demonstrações de amor fofas e intensas. Pareciam, mas não eram. Sem perceber, Ellen começou a reorganizar sua vida em torno dele. Cancelava compromissos, mudava planos, adaptava horários, tudo para vê-lo feliz. Afinal, ele merecia. E Michael recompensava isso com carinho. O suficiente para que ela acreditasse que estava fazendo a coisa certa. Se alguém apontasse algum comportamento estranho, Ellen defendia Michael imediatamente. Ele só me ama muito. É muito cuidadoso comigo. Era o que dizia. Era o que acreditava. Mas uma noite aconteceu algo diferente. Algo pequeno. Tão pequeno que quase passou despercebido. Durante um jantar, Michael olhou para um mural de fotos, para uma foto antiga dela. Ellen estava sorrindo ao lado de amigos. Michael permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: quem é aquele cara? Um amigo da faculdade. Vocês ficaram juntos? Imagina, claro que não. Tem certeza? Ela riu. Achou que fosse brincadeira. Mas Michael não estava sorrindo. E naquele instante surgiu algo em seus olhos. Algo que Ellen nunca tinha visto antes. Algo escuro. Algo perigoso. E aquilo seria apenas o começo. O que Ellen não imaginava era que a próxima decisão dela abriria a primeira porta para sua própria prisão emocional. Capítulo 3 – A prisão invisível. Os primeiros meses foram tranquilos. Ou pelo menos pareciam. Michael não gritava. Não insultava. Não ameaçava. Não agredia fisicamente. Ele fazia algo muito mais difícil de perceber. Controlava. Pouco a pouco. Como água desgastando uma pedra. Um dia comentou: sua amiga Juliana não gosta de mim. Claro que gosta, não parece. Ellen começou a observar Juliana de forma diferente. Depois vieram outros comentários. Seu irmão me trata estranho. Sua mãe interfere demais. Seus amigos não querem ver você feliz. Sempre com calma. Sempre parecendo razoável. Sempre parecendo preocupado. Meses depois, Ellen já passava muito menos tempo com as pessoas que amava. Não porque Michael proibisse, mas porque ele fazia com que ela se sentisse burra por nunca ter percebido nada. Sempre. E ela se sentia insegura de si mesma, das suas percepções. Será que ela era tão inocente assim? Pensava. Se ela saísse sem ele, ficava emburrando. Se viajasse para visitar os pais, tornava-se frio. Se passasse uma tarde com amigas, dizia estar triste. Ellen começou a escolher o caminho mais fácil. Ficar com Michael. Era menos desgastante. Menos conflito. Menos culpa. Ela nunca percebeu algo assustador. Seu celular quase não recebia mensagens. As amigas tinham parado de insistir. Os convites diminuíram. As visitas também. Ela estava ficando sozinha. Mas não enxergava isso. Porque Michael preenchia todos os espaços. Ou pelo menos tentava. Então vieram as críticas. Pequenas no início. Essa roupa não combina com você. Esse corte de cabelo era melhor antes. Você deveria emagrecer um pouco. Você é bonita, mas poderia se cuidar mais. Ellen ria. Tentava não se importar. Mas as palavras ficavam, grudavam, e voltavam quando ela estava sozinha. Em frente ao espelho. Na cama. No trabalho. Ela começou a duvidar de si mesma. Ele devia estar certo. E Michael percebeu. Porque era exatamente isso que ele queria. Até que, numa noite, ela recebeu uma ligação inesperada. Era Juliana, sua melhor amiga. A amiga que quase não via mais. Juliana fez apenas uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que fez Ellen congelar. Você está feliz de verdade? E pela primeira vez, Ellen não soube responder para si mesma, mas para a amiga disse que sim automaticamente. Mas por que aquela pergunta a assustou tanto? Capítulo 4 – A mulher que estava desaparecendo. Depois da ligação de Juliana, Ellen ficou dias inquieta. A pergunta não saía da cabeça. Você está feliz de verdade? Ela tentava responder, mas algo a impedia. Porque admitir a verdade significava enfrentar algo que vinha evitando há muito tempo. Michael percebeu rapidamente que havia algo diferente. Ele sempre percebia. O que houve? Nada. Tem certeza? Tenho. Michael ficou observando, como se pudesse ler pensamentos. E talvez pudesse. Porque poucos dias depois aconteceu algo que mudou tudo.
Ellen recebeu uma proposta de trabalho. Era uma oportunidade incrível. Uma empresa maior, salário melhor, chance de crescimento. Era exatamente o tipo de oportunidade que ela sonhava conquistar. Quando contou a Michael, esperava apoio. Esperava um abraço. Esperava comemoração. Assim como ele sempre fazia com todos. Menos com ela. Mas recebeu silêncio. Depois um sorriso estranho. Você realmente acha que consegue lidar com essa responsabilidade? Ela sentiu um golpe no peito. O que quer dizer? Nada. Só estou sendo realista. Você vive estressada com o trabalho atual. Imagina um maior. Ellen tentou argumentar, mas Michael continuou. Eu só não quero ver você fracassar. Fracassar. A palavra ficou ecoando. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Passou horas pensando, questionando, duvidando. Dias depois recusou a proposta. Michael a abraçou. Disse que estava orgulhoso dela. E Ellen sentiu algo parecido com alívio. Mas também sentiu algo estranho. Como se tivesse abandonado uma parte de si mesma. Uma parte importante. Meses se passaram. E aquela sensação aumentou. Os sonhos diminuíram. As metas desapareceram. A confiança evaporou. Até que uma tarde, enquanto organizava caixas antigas, encontrou um caderno. Era um diário. De anos atrás, antes de Michael. Ela começou a ler, página após página. Ali estava outra mulher. Corajosa, ambiciosa, feliz, cheia de vida. Ellen começou a chorar, porque percebeu algo devastador. Ela sentia saudade de si mesma. Sentia como se tivesse mais alma. Mas a maior descoberta ainda estava por vir. Ao virar a última página, um papel caiu do diário. Era uma fotografia antiga, e atrás dela havia uma frase escrita por sua própria mão. Uma frase que faria seu mundo inteiro balançar. Quando Ellen leu aquelas palavras, pela primeira vez começou a suspeitar que Michael talvez nunca tivesse amado ela de verdade. E se tudo o que ela acreditava sobre aquele relacionamento fosse uma mentira? Capítulo 5 – A frase que mudou tudo. Ellen ficou parada. A fotografia tremia entre seus dedos. Era uma imagem antiga, tirada 6 anos antes, muito antes de Michael. Ela estava sorrindo em uma praia. O cabelo bagunçado pelo vento. Os olhos brilhando. Parecia leve, livre, feliz. No verso da foto havia uma frase escrita com sua própria letra. Nunca permita que ninguém te convença de que você é menor do que realmente é. Ellen sentiu um nó na garganta. Leu novamente. Depois outra vez. E mais uma. Aquela frase parecia ter sido escrita por uma estranha. Porque a mulher que estava olhando para a foto agora não acreditava mais nisso. Não acreditava em si mesma. Não confiava nas próprias decisões. Não reconhecia seu próprio valor. Ela se sentou na cama. E uma pergunta surgiu. Uma pergunta incômoda. Uma pergunta perigosa. Quando exatamente eu deixei de ser aquela mulher? Naquela noite ela observou Michael de forma diferente. Pela primeira vez, não como namorada, mas como observadora. E começou a notar coisas que antes ignorava. Quando ela falava sobre seus sentimentos, ele mudava de assunto. Quando ela mencionava algum sonho, ele apontava obstáculos. Quando ela recebia elogios, ele encontrava defeitos. Era tão sutil, tão constante, que ela nunca tinha percebido. Mas agora estava vendo. E quanto mais via, mais difícil ficava ignorar. De repente, ela começou a achá-lo feio. O encanto se quebrou. Dias depois aconteceu algo ainda mais perturbador. Ellen encontrou uma conversa antiga no computador. Mensagens trocadas entre Michael e uma amiga. Ela não estava procurando nada. Apenas apareceu enquanto buscava um documento. Uma frase chamou sua atenção. Ela era muito independente quando a conheci. Agora, ela depende de mim para tudo. Ellen congelou, mas continuou lendo. Foi difícil para mim no começo, mas eu me acostumei. A coitadinha não toma nenhuma decisão sem me consultar. O coração disparou. As mãos ficaram frias. Coitadinha? Ela releu várias vezes. Talvez estivesse entendendo errado. Talvez existisse uma explicação. Talvez. Mas no fundo ela sabia. Sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. E pela primeira vez veio à tona algo que ela continha havia anos. Raiva. Uma raiva silenciosa. Ela sempre o defendia diante de todos e era assim que ele falava dela? Era assim que ele a via? Mas antes que pudesse processar tudo, uma nova descoberta destruiria qualquer dúvida que ainda restava.
Porque Michael escondia algo muito maior. Algo que poderia acabar com o relacionamento de uma vez por todas. Mas Ellen ainda não estava preparada para descobrir. Capítulo 6 – A mentira por trás do sorriso. Uma semana depois, Michael começou a agir de forma estranha. Mais do que o normal. Protegia o celular. Saía de perto para atender ligações. Virava a tela quando recebia mensagens. Ellen percebeu, mas tentou ignorar. Não queria parecer paranoica, insegura. Mas principalmente, não queria começar uma briga. Era exatamente assim que Michael costumava descrever mulheres desconfiadas. Ciumentas, inseguras, descontroladas. Mesmo assim, algo não parecia certo. Numa sexta-feira à noite, ele disse que precisava trabalhar até tarde. Ellen acreditou, como sempre acreditava. Mas no dia seguinte, aconteceu algo inesperado. Ela encontrou Juliana, a antiga amiga, por acaso, num supermercado. As duas conversaram, timidamente no início. Ellen estava com vergonha da distância que havia se criado entre elas. Mas depois a conversa seguiu como se o tempo não tivesse passado. Juliana observou Ellen por alguns segundos. Você parece cansada. Ellen sorriu. Só muito trabalho. Juliana não respondeu imediatamente. Então disse algo que fez Ellen prender a respiração. Eu vi Michael ontem. Ellen piscou confusa. Ontem? Sim, num restaurante. Com uma mulher. O chão pareceu desaparecer. Tem certeza? Tenho. Achei que vocês ainda estivessem juntos. Ellen sentiu o sangue gelar. Naquele exato momento lembrou da desculpa. Do trabalho até tarde. Das mensagens escondidas. Das ligações misteriosas. Tudo começou a se encaixar. Mas ela ainda não queria acreditar. Naquela noite esperou Michael voltar. Quando entrou pela porta, ele parecia tranquilo. Sorriu. Beijou sua testa. Perguntou como havia sido seu dia. Como se nada tivesse acontecido. Como se estivesse tudo normal. Ellen decidiu perguntar: como foi o trabalho ontem? Michael respondeu sem hesitar: horrível. Fiquei no escritório até quase meia-noite. Mentira. Uma mentira contada com tanta facilidade que Ellen se assustou. Ela ficou observando, esperando alguma culpa, algum desconforto, mas não havia nada. E naquele instante algo dentro dela, que havia se danificado, agora realmente começou a se quebrar em pedaços. Porque percebeu que não conhecia o homem com quem dividia a vida. Mas a verdade completa ainda estava escondida. E quando finalmente aparecesse, seria muito pior do que ela imaginava. Capítulo 7 – Você está ficando louca. Durante dias Ellen tentou descobrir a verdade sem confrontar Michael. Sem levantar suspeitas, mas quanto mais observava, mais perguntas surgiam. Quem era essa pessoa? Será que a Juliana mentiu? Afinal, ele disse que ela não gostava dele. Até que algo aconteceu. Uma mensagem apareceu na tela do celular dele. Por apenas alguns segundos, mas foi suficiente. Estou com saudade. Sem nome, sem contexto, mas suficiente. Quando Michael saiu para tomar banho, Ellen ficou olhando para o aparelho sobre a mesa. Ele havia esquecido o aparelho, que agora sempre levava com ele, até para o banheiro. O coração acelerado, as mãos frias tremendo. Ela nunca tinha feito aquilo. Nunca. Mas naquele momento precisava saber. Precisava. Ela desbloqueou o celular. Ele não tinha ideia de que ela soubesse a senha. Encontrou dezenas de mensagens, fotos, conversas, encontros, meses de mentiras, meses, talvez anos. Ellen sentiu falta de ar. Seria um ataque de pânico? O homem que a fazia sentir culpa por tudo. O homem que questionava cada amizade, cada saída, cada mensagem. Estava traindo ela. Enquanto exigia fidelidade absoluta. Ela começou a chorar, mas rapidamente ouviu o chuveiro desligar. Guardou o celular. Tentou se recompor. Ele questionou o que havia acontecido, porque ela parecia ter chorado, mas ela apenas disse que foi um vídeo emocionante que viu no celular. Ele riu de forma sarcástica. Que besteira. Naquela noite decidiu confrontá-lo. Mostrou as mensagens, mostrou as provas, e esperou uma explicação. Mas Michael fez algo que ela nunca esqueceria. Ele riu. Riu. Como se aquilo fosse absurdo. Você mexeu no meu celular. Você me traiu. Não aconteceu nada. Eu vi as mensagens. Você está interpretando errado. Ellen sentiu a raiva crescer. Michael. Eu li tudo. Então veio a frase.
A frase que mudaria sua percepção para sempre. Você está ficando paranoica. Está imaginando coisas. Ellen ficou imóvel. Paranoica? Ela tinha provas, tinha visto tudo. Mas Michael continuou, manipulando, distorcendo, negando, atacando, invertendo a situação, até que algo estranho aconteceu. Por alguns segundos, ela começou a duvidar de si mesma. Era assim que ele fazia. Sempre. Transformava certezas em dúvidas, transformava fatos em confusão, transformava vítimas em culpadas. Mas naquela noite, pela primeira vez, o feitiço começou a falhar. Porque Ellen saiu da discussão com uma pergunta diferente. Não era mais, será que estou exagerando? Agora era, por que ele precisa tanto que eu duvide do que vi? E a resposta chegaria muito em breve. De uma forma brutal, diante de dezenas de testemunhas. Capítulo 8 – A humilhação. Algumas semanas depois aconteceu o aniversário de um amigo dele. Ellen não queria ir, estava emocionalmente esgotada. Por isso também vivia fisicamente cansada. Mas Michael insistiu. Vai ser bom para você. Ela aceitou. Chegaram à festa. Música, conversas, risadas, tudo parecia normal. Até que Michael começou a beber. E quando Michael bebia muito, as máscaras escorregavam. No início foram pequenas piadas, comentários disfarçados, alfinetadas. Depois vieram as provocações. Ellen nunca entende essas coisas. As pessoas riram sem graça. Mais tarde, ela é péssima com dinheiro. Novas risadas. Ellen sentia o rosto esquentar. Mas permaneceu em silêncio. Então veio o golpe final. Alguém perguntou sobre a oportunidade de emprego que ela havia recusado anos antes. Michael respondeu antes dela. Foi melhor assim. Ela não teria conseguido mesmo. O silêncio tomou conta da mesa. Ellen sentiu o coração afundar. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras ficaram constrangidas. Ninguém falou nada. Agora ele falava dela também em público, não somente por mensagens com outras pessoas. Falava em público e na presença dela. E aquilo doeu ainda mais. Ela pediu licença, se levantou. Foi ao banheiro. Exatamente como naquela noite que abriu esta história. Ali, sozinha. Ela chorou. Quebrada. Humilhada. Mas algo era diferente agora. Muito diferente. Porque enquanto as lágrimas caíam, outra emoção começou a surgir. Uma emoção que ela não sentia havia anos. Indignação. Ela finalmente percebeu algo. Michael não a amava. Michael precisava que ela fosse pequena. Porque uma Ellen forte, uma Ellen confiante, uma Ellen livre, seria impossível de controlar. E naquele banheiro nasceu uma decisão silenciosa. Ainda frágil, ainda insegura, mas real. Ela não sabia como, não sabia quando, mas sabia de uma coisa. Aquela não seria a mulher que sairia daquele relacionamento. Porque uma transformação havia começado. E alguém inesperado estava prestes a ajudá-la a dar o primeiro passo. Mas quem apareceria justamente quando Ellen mais precisava de ajuda? Capítulo 9 – A mão estendida. Ellen ficou vários minutos no banheiro. O rosto escondido entre as mãos. As lágrimas finalmente diminuíram. A maquiagem se foi, mas o vazio continuava. Ela não sabia quanto tempo permaneceu ali. 5 minutos, 10, talvez mais. Afinal, ela precisava de cada vez mais tempo para engolir todos os sentimentos e se recuperar. Ouviu alguém bater na porta. Odiou se sentir exposta mais uma vez. Não queria incomodar ninguém, não queria dar show como Michael dizia. 2 batidas suaves. Ellen? Ela reconheceu a voz imediatamente. Era Juliana. Por um instante, pensou em fingir que não estava ali. Mas não conseguiu. Pode entrar. Juliana abriu a porta devagar. Ao ver Ellen, seus olhos se encheram de tristeza. Não de pena. Tristeza. Como alguém que estava assistindo uma pessoa querida afundar havia muito tempo. Ela sentou ao lado dela no chão. Sem perguntas, sem julgamentos, sem discursos, apenas ficou ali, em silêncio. E aquele silêncio acolhedor fez Ellen chorar novamente. Mais forte, mais profundo, como se anos de dor finalmente encontrassem uma saída. Quando conseguiu respirar melhor, Juliana falou: há quanto tempo isso acontece? Ellen sabia exatamente do que ela estava falando. Mas respondeu mesmo assim: eu não sei. Juliana segurou sua mão. Você sabe. Ellen fechou os olhos, e então percebeu. Não era uma noite. Não era uma festa. Não era uma discussão.
Aquilo acontecia há anos, anos. A humilhação daquela noite apenas tinha sido impossível de ignorar. Juliana respirou fundo. Eu preciso te perguntar uma coisa. Ellen levantou os olhos. Você seria amiga de alguém que tratasse você da forma que Michael trata? A pergunta a atingiu como um punhal. Ellen ficou muda, porque a resposta era óbvia. Não, jamais. Juliana continuou. Então por que você aceita isso de alguém que diz te amar? Ellen não tinha resposta. Ou talvez tivesse. Medo, dependência, solidão, culpa. Ela já nem sabia. Naquela noite, Juliana a levou para casa. Inventou uma desculpa que Michael pareceu não se importar verdadeiramente, porém disse: que ótimo, cuida dela para mim. Como você pode ver, não estou em condições. E riu. Juliana se virou sem dizer nada. Levou a amiga para casa. Mas antes de ela saísse do carro, ela disse algo que permaneceria na mente de Ellen por muito tempo. Quando você decidir sair disso, não estará sozinha. Ellen observou a amiga partir. E sentiu algo estranho. Uma sensação esquecida. Esperança. Pequena. Frágil. Mas viva. Ela ainda não sabia. Mas aquela conversa havia sido o primeiro passo da sua reconstrução. Só que Michael perceberia a mudança. E quando percebesse, tentaria recuperar o controle. De qualquer maneira. Capítulo 10. Quando o controle começa a falhar. Nos dias seguintes, Michael notou. Ellen estava diferente. Não muito. Apenas pequenos detalhes. Ela passou a responder algumas provocações com silêncio. Parou de pedir desculpas por tudo. Voltou a conversar com Juliana. E, principalmente, começou a observar. Michael percebeu. Controladores costumam perceber rapidamente quando estão perdendo a influência. Primeiro ele tentou ser carinhoso. Comprou flores, preparou um jantar, fez elogios, coisas que sempre fazia para manter ela presa naquela montanha-russa emocional. Afinal, quando ficava tudo bem, quando era romântico, retomava o controle. Ellen quase acreditou. Quase. Mas agora enxergava um padrão. Ele não sabia. Ellen aprendeu a disfarçar seus sentimentos muito bem. Foram anos engolindo os sentimentos para evitar discussões. Sempre que ele sentia que ela estava se afastando, ele mudava temporariamente. Era como apertar um botão. Ela lembrou de todas as promessas dos últimos anos. Vou mudar. Isso nunca mais vai acontecer. Você é a mulher da minha vida. Palavras, sempre palavras, nunca mudanças reais. Dias depois veio a segunda estratégia. A culpa. Você está distante. Você mudou. Não sei mais quem você é. Ellen ouvia tudo e sempre dava a mesma desculpa. Só estou cansada, não é nada com você, fique tranquilo. E ele ficava, porque era incapaz de enxergá-la como um ser humano. Pela primeira vez, ela percebeu a ironia. Michael dizia que ela havia mudado. Mas a verdade era outra. Ela estava apenas voltando a ser quem era antes dele. Foi nesse período que Juliana insistiu para que ela procurasse ajuda profissional. Ellen resistiu. Não queria ser vista como louca ou incapaz. Tinha vergonha. Achava que terapia era sinal de fraqueza. Até que finalmente marcou uma consulta. E aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Na primeira sessão, a terapeuta ouviu sua história atentamente. Sem interromper, sem julgar. Quando Ellen terminou, esperou um diagnóstico complicado. Uma análise profunda. Qualquer coisa que confirmasse que ela estava realmente louca. Mas a terapeuta fez apenas uma pergunta. Uma pergunta simples. Se sua melhor amiga contasse essa mesma história, qual conselho você daria a ela? Ellen respondeu imediatamente. Eu diria para ir embora. Então a terapeuta perguntou. Por que o conselho vale para ela, mas não para você? Ellen sentiu as lágrimas surgirem novamente. Porque não tinha resposta. E naquele momento percebeu algo doloroso. Durante anos, tratou todos ao seu redor com mais amor do que tratava a si mesma. Mas a descoberta mais importante ainda estava por vir. Porque em breve ela encontraria algo que Michael jamais conseguiu destruir completamente. Sua própria força. Capítulo 11. A mulher que estava voltando. A mudança não aconteceu de uma vez. Não houve uma manhã mágica. Não houve uma transformação instantânea. Houve pequenas escolhas, todos os dias, pequenas, mas poderosas. Ellen começou a caminhar todas as manhãs. Há muito tempo não se cuidava. No início eram 15 minutos. Depois 30. Depois 1 hora.
Voltou a ouvir as músicas que gostava. Leu livros, retomou antigos hobbies, reencontrou amigos, visitou os pais, e a cada passo percebia algo surpreendente. As pessoas ainda a amavam. Ninguém havia esquecido dela. Ninguém havia desistido dela. Ela apenas tinha desaparecido. E agora estava voltando. Michael percebia. Tentava colocá-la para baixo. Fazia críticas ao seu corpo, seu gosto musical, chamava seus livros de porcaria, leitura de gente burra. Porém Ellen não se abalava mais como antes. No fundo isso deixava Michael desesperado. Ele estava perdendo o controle. Uma vez, Ellen estava fazendo uma hidratação no rosto quando Michael chegou dizendo que aquilo não resolveria o problema dela, nem se fosse uma plástica e riu. Ellen respondeu sem perceber: minha pele é ótima, estou apenas hidratando. Você quem precisa fazer um tratamento para tentar tirar essas cicatrizes de acne. Ele arregalou os olhos por milésimos de segundos e emudeceu. Saiu fingindo que não se importou e que estava apenas respondendo uma mensagem de áudio no telefone. Ellen havia acertado em um ponto fraco dele. A imagem. Meses depois, Ellen recebeu uma nova oportunidade profissional. Parecida com aquela que recusara anos antes. Desta vez contou para Juliana antes de contar para Michael: você vai aceitar? Ellen ficou em silêncio. Para fazer um suspense. Depois sorriu. Vou. E aceitou. Michael ficou furioso. Tentou disfarçar. Mas ela percebeu. Você não vai ter tempo para nós. Vai ser muito difícil. Acho que você está cometendo um erro. As mesmas frases, os mesmos medos, as mesmas manipulações, mas já não funcionavam como antes. Porque Ellen estava aprendendo algo fundamental. A opinião dele não era a verdade. Era apenas a opinião dele. Pela primeira vez em anos, ela sentiu orgulho de si mesma. Orgulho genuíno. Não porque fosse perfeita, mas porque estava lutando por si mesma. E quanto mais forte ficava, mais Michael perdia o controle. Até que chegou o dia em que ele percebeu. Percebeu que não conseguia mais manipulá-la como antes. E foi exatamente nesse dia que mostrou sua face mais cruel. Uma face que finalmente daria a Ellen a coragem necessária para acabar com tudo. Mas o confronto seria muito mais intenso do que qualquer um dos dois imaginava. Capítulo 12 – O dia em que Ellen escolheu a si mesma. A discussão começou por algo pequeno. Como quase todas, Michael reclamou porque Ellen chegou mais tarde do trabalho naquela sexta-feira. Ela explicou. Houve uma reunião. Nada extraordinário. Mas Michael queria conflito. Precisava de conflito. Porque quando ele tinha conflito, tinha uma desculpa para assumir no final de semana. Tinha uma desculpa para trair, mesmo que Ellen ainda não soubesse de todas as traições. E também porque estava sentindo o controle escapar. Você mudou. Ellen permaneceu calma. Sim. Mudei. A resposta o irritou. Você está egoísta. Não. Estou aprendendo a me respeitar. Michael riu. Aquele mesmo riso. O riso que durante anos fez Ellen duvidar de si mesma. Mas dessa vez não funcionou. Respeitar? Você nem seria nada sem mim. O silêncio tomou conta da sala. Anos atrás, aquela frase teria destruído Ellen. Anos atrás, ela teria chorado. Pedido desculpas. Tentado agradá-lo. Mas não naquela noite. Naquela noite algo era diferente. Ela olhou diretamente nos olhos dele. E pela primeira vez não sentiu medo. Sentiu clareza. Uma clareza absoluta. Porque finalmente enxergava a verdade. Michael nunca quis uma parceira. Quis alguém que dependesse dele. Alguém que fosse pequena para que ele se sentisse grande. Alguém que duvidasse de si mesma para acreditar nele. Para não enxergar quem ele era de verdade. Ellen respirou fundo. Então falou. Calma. Firme. Segura. Durante anos eu achei que havia algo errado comigo. Michael ficou imóvel. Achei que eu não era bonita o suficiente. Inteligente o suficiente. Boa o suficiente. Achei que precisava merecer seu amor. As lágrimas surgiram. Mas ela continuou. Hoje eu entendo uma coisa. O problema nunca fui eu. Foi você. Michael tentou interromper. Ellen, não. Agora você vai me ouvir. Pela primeira vez, o rosto dele mudou. Ela continuou. Eu me afastei das pessoas que amava. Abandonei sonhos. Perdi oportunidades. Passei anos tentando ser suficiente para alguém que nunca estaria satisfeito. Porque sua felicidade nunca foi o objetivo. Seu controle era. Michael permaneceu em silêncio.
Ela sentiu algo extraordinário. Liberdade. A liberdade de finalmente dizer a verdade. Eu não vou mais viver assim. Você está cometendo um erro. Eu só quero o seu bem. Não. Pela primeira vez estou fazendo a coisa certa. Você vai se arrepender. Ellen sorriu. Um sorriso tranquilo. O único arrependimento que tenho é não ter ido embora antes. Ele ainda foi capaz de dizer: você se arrepender. Vai ficar sozinha. Ninguém suportaria uma pessoa como você, só eu suporto. Ninguém vai te querer. Ele sempre dizia isso. Era uma das estratégias para deixá-la presa. Mas dessa vez não iria funcionar. Ela estava decidida. Mais forte. Ali ela percebeu que não adiantaria falar nada, fazer um discurso, dar lição de moral ou tentar convencê-lo do seu valor. Porque para ele, ela não valia mais que um brinquedo. Era um objeto. Era descartável. Então ela pegou suas coisas e caminhou até a porta. Deixou as chaves do apartamento dele e a aliança de compromisso na mesinha ao lado da porta e saiu. Michael não chamou seu nome, não tentou impedi-la. Porque tinha certeza que ela voltaria. Mas ela não voltou. Não olhou para trás. Porque algumas portas precisam ser fechadas para que a vida possa começar. E quando aquela porta se fechou, não terminou apenas um relacionamento. Terminou uma prisão. Era isso que Ellen pensava. Mas a paz não viria tão fácil assim.